para o momento da reflexão do dia. É esse momento que todos os dias a gente para o programa e abre o cânon sagrado e ministra uma palavra rema do coração de Deus para a sua vida, para você ficar motivado, abastecido, alimentado para a próxima fase, para mais um tempo, para mais um período, para mais um ciclo. E Deus tem bênçãos para os nossos corações. E a reflexão de hoje, ela está em Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, o tão conhecido Sermão da Montanha. O tempo está bastante exíguo e em poucos minutos eu quero concluir o raciocínio de hoje do que estava na mente de Jesus. O pregador tem algo concebido na mente e ele transmite isso. E Jesus diz assim, o texto diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Interessante que um bom líder, naturalmente, ele está cercado de pessoas, porque ele funciona como uma árvore. O contexto bíblico, o conceito bíblico diz: floresça aonde fostes plantado. E toda liderança é uma voz que Deus levanta para ecoar. É uma pessoa que Deus levanta para influenciar, para governar, para ser um arquétipo, para ser um modelo, para ser alguém de perfil. Você leva uma saia na costureira, minha irmã, nova, para fazer a bainha, para diminuir o tamanho da cintura, e você leva uma saia velha como modelo, e você diz assim: olha, eu quero essa do tamanho dessa. Você entendeu a visão? Então Jesus, o mestre por excelência, liderança consolidada. E olha que perfil de liderança, meu Deus do céu. Aonde ele estava, o ministério de Jesus, o ministério do ensino, e entre um sermão e outro, ele se compadecia das multidões, ele curava os enfermos, ele libertava os oprimidos, os cativos. Aqui eu já abro um parênteses para ministrar uma palavra de libertação, porque Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o programa Vida com Deus é cristocêntrico, ele tem Cristo na sua coluna cervical. A Rádio Clube de Itaituba, uma programação 100% cristã, ela é a tônica da RCI, é Cristo também, é uma emissora cristocêntrica, e a palavra desta manhã é cristocêntrica. Cristo precisa estar no centro da sua vida para exercer governo. Deus precisa estar em primazia, em primeiro lugar nas nossas vidas. Aonde Deus está na sua vida? A pergunta é introspectiva, é uma pergunta capciosa, é uma pergunta inteligente, para fazer você olhar no retrovisor da vida, olhe no espelho da vida, dê uma olhadinha para dentro de si e descubra hoje aonde é que Deus está. E Jesus, vendo a multidão, toda a multidão tem pelo menos 3 tipos de pessoas. Olha a interpretação que Deus me dá. No meio de toda a multidão, pastor Joaquim, tem os curiosos. Aconteceu um acidente, aí está lá simplesmente o curioso. É como aquele camarada que estava a multidão de gente lá num acidente de trânsito, e ele diz: sai do meio que é meu parente, sai do meio que é meu parente, dá licença, afasta. E ele, movido daquela curiosidade exacerbada, quando ele chega lá, era um jumento morto. E agora? Pura curiosidade. Então, no meio de toda a multidão, existe aquela classe que meramente é uma classe de curiosos. É aquele povo que vai para a igreja simplesmente para ver Jesus fazer as coisas na vida dos outros. O camarada tem 10 anos na igreja, 20 anos, já é obreiro há um certo tempo, mas ele está só enxergando as coisas acontecerem na vida de todo mundo, e nada aconteceu na vida dele ainda. Nada aconteceu na vida dela ainda. Frequenta o círculo de oração, vai para a igreja todo dia de manhã, mas aquilo se tornou algo mecânico. É só curiosidade, é só especulação, é só entretenimento, é só conveniência. Vai para a igreja porque a mãe vai, porque o pai vai, porque o vizinho vai. Vai para a igreja para o pastor não ficar triste, para a missionária não ficar triste. É só uma conveniência. Deus está vendo o seu coração jactancioso, coração iracundo.
está lá no meio dos crentes, mas não é crente, está no meio da luz, mas não é luz, está no meio do sal, mas não é sal, está insípido, está um pouco de fermento leveda toda a massa, está levedando a massa, está enegrecendo o corpo de Cristo, está envergonhando, porque Deus conhece a essência, Deus conhece o cerne, Deus conhece as intenções do coração. No meio da multidão você é simplesmente um curioso? Pastor, qual é a segunda classe de pessoas que estão no meio da multidão? De fato, os doentes. A enfermidade pode ser no corpo, na alma, no espírito. Alguém que precisa de libertação, alguém que realmente está acamado, está aflito, está neurótico nesse mundo doido, louco. E de fato alguém lá no meio da multidão foi para ser curado. E no meio da multidão, se você está em busca de cura, em busca de um toque, em busca de algo novo nesta oportunidade, eu quero, como sacerdote levantado por Deus, estender as minhas mãos e declarar o dia de libertação chamado hoje. O dia da sua cura divina hoje. Não precisa de muita coisa, de muita oração, de mistério, de não. Basta apenas uma palavra e eu ministro. Seja curada hoje em nome de Jesus, minha irmã. Seja curado hoje em nome de Jesus, meu irmão. Seja restaurada hoje a sua emoção, os seus sentimentos, a sua vocação ministerial, o seu sentimento de liderança, a sua paternidade, o seu governo dentro da sua casa. O inimigo roubou, mas hoje Deus restabelece. Hoje recebe esta palavra apostólica, profética, esta palavra de governo espiritual, de despertamento espiritual. Você vai voltar ao que era e vai ser boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus vai te dar em dobro aquilo que o inimigo perdeu. Foi como Jó, perdeu tudo, mas depois ele foi restituído. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E de homem mais bem sucedido do Oriente Médio, ele passou a ter tudo em dobro. Meu Deus do céu, derramou. Ele chegou na fase do transbordo. Você vai transbordar em nome de Jesus. Você vai ter para emprestar e para doar para muita gente. Você vai exercer a filantropia, o social. Você vai doar as cestas básicas que Deus colocou no teu coração. Você vai ajudar as bases missionárias do Brasil e do mundo. Você será alguém que vai sustentar a obra missionária. Deus está levantando empresários, Deus está levantando pessoas, Deus está levantando líderes políticos que se levantem para fazer a diferença de fato e de direito. No meio da multidão existem os curiosos, existem os doentes. E a terceira classe, pastor? A terceira classe é mais complexa. São simplesmente os religiosos, os dogmáticos, os fariseus. Só para ver se Jesus estava errando. Para tentar pegar Jesus em um lapso. Na igreja tem aquelas pessoas que vai para o culto só para ver os erros teológicos do pregador, do cantor, do pastor. Os erros da administração eclesiástica. No meio de toda a multidão tem só aqueles que acusam. São esses que desde a época de Jesus têm o farisaísmo na veia, intrinsecamente ligados, têm até desejo de ser crente, estão até misturados, até se emocionam, choram, mas ele não pode ver ninguém errar, que ele está com a pedra na mão. São legalistas excessivos. Ei, meu irmão, de que lado você está no meio da multidão? Você é curioso, é doente ou você é especulador? Ou você está fazendo a política? Não pode fazer a politicagem. Ou você está fazendo a politicagem eclesiástica, levando e trazendo. Vai em 2, 3 igrejas só para ficar fazendo comparativo entre uma e outra. Tem o grau, o camarada tem o termômetro. Como assim, pastor? Igreja tal, como é que está? Ele traz o termômetro. Aquela igreja lá está assim, assim, assim. E aquela outra? Aquela outra lá tem assim, assim, assim. Mas... assim, assim, assim. E aquela empresa, é boa, tal, 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 mas... E aí ele tem de tudo um comentário pejorativo para fazer. Ele tem de tudo um pensamento faccioso para fazer. O coração dele é dúbio, uma hora é de Deus, uma hora é do diabo. Uma hora a palavra dele é profética, outra hora ele está praguejando, ele está murmurando, ele está atrapalhando. E dura coisa é ter alguém atrapalhando no meio da multidão. O líder orou, buscou a presença de Deus, buscou a direção de Deus. Deus deu a vocação, deu a inspiração, deu a provisão e alguém chega querendo atrapalhar. Querendo colocar, não, esse projeto não vai dar certo não, pastor. Essa parede aqui não pode ser construída aqui, pastor. Não, porque esse carro vai dar só despesa para a igreja, pastor. Emitindo opinião sem ter legitimidade. Eu fecho a Bíblia. Você nunca viu ninguém pregar sobre
o sermão da montanha e ficar só no versículo 1. Foi a primeira vez. Deus te abençoe. Reflita sobre essa sentença. Guarda essa palavra no teu coração. E que Deus te ajude em nome de Jesus.